Milionário Ricardo Mendonça observa sua carteira de couro importado nas mãos trêmulas de uma mulher desconhecida. Nas ruas de São Paulo, entre arranha-céus imponentes, aquela desconhecida de roupas gastas havia caminhado por horas, apenas para devolver o que encontrou, mesmo estando faminta. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Júlia Santos tinha 28 anos, cabelos escuros presos em um coque desalinhado e olhos castanhos profundos que, apesar do cansaço, mantinham um brilho de dignidade. Seus ombros curvados revelavam o peso de meses vivendo nas ruas do centro de São Paulo. 3 dias, sem uma refeição decente, seu estômago doía tanto que precisava abraçar a si mesma para abafar os ruídos da fome. Naquela manhã de junho, enquanto ajustava os cadarços de seu tênis desgastado, algo chamou sua atenção no chão. Uma carteira de couro escuro, elegante demais para estar abandonada. Ao abri-la, seus olhos se arregalaram. Estava recheada de notas de R$ 100, tantas que ela nem tentou contar. Com aquele dinheiro, Júlia poderia mudar sua vida. Alugar um quarto simples, comprar roupas novas, talvez até conseguir um emprego decente. Seu coração acelerou diante da possibilidade de deixar as ruas. Mas junto do dinheiro, havia documentos e um cartão de visita. O nome nele fez Júlia prender a respiração. Ricardo Mendonça, CEO da Mendonça Incorporações. Na solidão da calçada fria, a voz de sua avó ecoou em sua mente. Faça o certo, mesmo quando ninguém estiver olhando. A honestidade vale mais que qualquer dinheiro. Júlia fechou a carteira com firmeza e, consultando o endereço, começou sua longa caminhada rumo ao bairro do Morumbi. Após horas atravessando a cidade, finalmente chegou a um portão imponente. Seus pés doíam dentro dos tênis gastos, seu estômago protestava, mas algo em seu interior estava em paz. Júlia apertou o interfone e esperou. Um homem de expressão severa apareceu, examinando-a com óbvio desdém. "O que você quer?" perguntou impaciente. "Preciso falar com o Sr. Ricardo Mendonça. É importante." O segurança cruzou os braços. "O Dr. Mendonça não está recebendo ninguém, especialmente pessoas como você." Júlia permaneceu firme, mesmo sentindo o rosto queimar de vergonha. "Por favor, é muito importante. Não tomarei muito do tempo dele." Quando o segurança se recusou novamente, ela apertou a carteira contra o peito. "Se ele descobrir que estive aqui e você não me deixou falar com ele, vai se arrepender." O que aquela mulher de aparência humilde poderia ter de tão importante para o poderoso Ricardo Mendonça? O segurança jamais poderia imaginar que em suas mãos estava algo que mudaria não apenas uma vida, mas 3 destinos para sempre. O segurança encarou Júlia por longos segundos, seus olhos estreitados em suspeita. Finalmente, após um suspiro de irritação, murmurou: "Espere aqui." Sozinha diante do portão fechado, Júlia observou a mansão que mais parecia um palácio. Os jardins impecáveis, as colunas de mármore, as janelas enormes, tudo gritava uma riqueza que ela só havia visto em revistas. Sentiu-se minúscula, deslocada, como se não merecesse nem mesmo pisar naquela calçada. Dentro da mansão, Ricardo Mendonça revisava relatórios em seu escritório quando ouviu batidas na porta. Alto, de ombros largos e cabelos grisalhos bem aparados, aos 42 anos comandava um império imobiliário. Vestia uma camisa social azul marinho perfeitamente passada e usava um relógio que custava mais que muitos carros. "O que foi?" perguntou sem desviar os olhos da tela. "Senhor, tem uma mulher no portão, parece moradora de rua, mas insiste em falar com o senhor. Diz que é importante." Ricardo franziu a testa. "E o que ela quer?" Não disse, apenas insistiu que precisava falar pessoalmente. Algo na insistência do segurança despertou sua curiosidade. Normalmente, Ricardo recusaria sem hesitar, mas um pequeno impulso o fez dizer: "Tudo bem, estou indo." Quando o portão finalmente começou a abrir, Júlia sentiu seu coração acelerar. O homem que caminhava em sua direção tinha uma presença imponente, alto, elegante, com uma expressão séria e penetrante. Era ele, Ricardo Mendonça. Ele parou à sua frente, analisando-a com um olhar cansado. Sem dizer uma palavra, Júlia estendeu a carteira. "Encontrei isso na Avenida Paulista esta manhã", disse.
sua voz baixa mas firme. Ricardo pegou a carteira e abriu-a rapidamente. Seus olhos percorreram cada compartimento. O dinheiro, os cartões, os documentos importantes, até mesmo anotações com contatos confidenciais. Tudo estava lá. Ele soltou um suspiro lento, sentindo um estranho alívio. Você não pegou nada? Perguntou ainda surpreso. Não era minha, Júlia respondeu simplesmente. Ricardo ergueu os olhos, estudando-a. Estava desalinhada, cabelos descuidadamente presos, rosto pálido pelo frio. Mas havia algo em seus olhos, algo forte, honesto, que o intrigou. Como se chama? Júlia. E por que veio até aqui? Ela engoliu em seco. Não estava acostumada a conversas assim, especialmente com alguém como ele. Porque era a coisa certa a fazer. Não conseguiria dormir sabendo que fiquei com algo que não me pertence. Ricardo assentiu lentamente. Estava habituado a pessoas que escondiam suas reais intenções, que o abordavam por ganho pessoal. Mas esta mulher, com nada nas mãos e tudo a perder, havia feito o certo sem esperar nada em troca. Abra o portão, ordenou ao segurança. Senhor? Ela vai entrar. Os olhos de Júlia se arregalaram. Não é necessário. Eu só queria devolver e... Agora você vai tomar um café ou chá ou o que preferir. Você me fez um enorme favor. Entre. O que Júlia não sabia era que aqueles passos hesitantes através daquele portão seriam o início de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas tocaria profundamente um coração partido e uma alma infantil silenciada pela dor. Júlia seguiu Ricardo pelo jardim impecável, sentindo-se como uma peça fora do lugar em um quebra-cabeça perfeito. O interior da mansão era ainda mais impressionante. Pisos de mármore, obras de arte nas paredes, uma escadaria majestosa que se curvava para o segundo andar. Sente-se, fique à vontade, disse Ricardo, indicando um sofá que parecia nunca ter sido usado. Vou buscar algo para você beber. Ela se sentou na borda do sofá, tentando não deixar marcas no tecido imaculado. Minutos depois, Ricardo retornou com uma xícara de chá fumegante e 2 pães de queijo em um prato. Espero que goste, disse entregando-lhe o prato. Era a primeira bebida quente que Júlia tinha em dias. Murmurou um obrigada, quase inaudível. Você mora perto daqui? Ricardo perguntou, sentando-se na poltrona ao lado. Júlia fitou a xícara por um momento antes de responder. Na verdade, não moro em lugar nenhum. Estou nas ruas há alguns meses. Ricardo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Mas você... Perdi meu emprego como auxiliar administrativa. Minha avó faleceu no ano passado. Éramos só nós duas. Depois que ela se foi, tudo começou a desmoronar. O aluguel, as contas. Antes que eu percebesse, estava sozinha e sem ter para onde ir. Ninguém contrata alguém sem endereço fixo. Ela deu de ombros como se tentasse minimizar sua própria história, mas seus olhos revelavam o cansaço de noites sem dormir, de fome constante. Mesmo assim você devolveu minha carteira, disse Ricardo quebrando o silêncio. Júlia apenas assentiu. Não havia mais o que dizer. Ricardo a estudou mais atentamente. Havia algo nela que raramente via nas pessoas. Uma força tranquila, um tipo de honestidade que se tornara rara nos círculos onde transitava. Posso ajudá-la, disse subitamente. Júlia ergueu os olhos, surpresa. Não quero caridade. Não é caridade. É gratidão. O que você precisa? Ela hesitou. Apenas um emprego. Qualquer emprego. Um recomeço. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, ainda processando tudo aquilo. Vou pensar em algo. Me dê apenas um momento. Antes que pudesse continuar, seu celular vibrou no bolso. Ao olhar para a tela, sua expressão mudou. Preciso atender isto. Por favor, espere aqui só alguns minutos. Júlia assentiu, sentindo-se um pouco desconfortável. Ricardo afastou-se, pressionando o telefone contra o ouvido. Ela permaneceu na imensa sala de estar, sentada na beirada do sofá, como se não quisesse deixar vestígios. Tudo ali era belo demais, limpo demais, caro demais, um lugar onde claramente não pertencia. Enquanto aguardava em silêncio, ouviu passos suaves. Lentamente, virou-se em direção ao corredor. Um menino pequeno, cerca de 6 anos, apareceu no vão da porta. Usava pijamas azuis com estrelas e segurava um carrinho de brinquedo nas mãos. Ele parou ao vê-la e ficou olhando em silêncio.
Júlia ofereceu um sorriso gentil. Oi. Aquele encontro inesperado entre uma mulher que perdeu tudo e um menino que havia se perdido de si mesmo estava prestes a revelar que, às vezes, as almas mais quebradas são as que melhor sabem como curar outras feridas. O menino deu um passo hesitante, depois outro. Aproximou-se ainda em silêncio, mas com curiosidade no olhar. Qual é o seu nome? Perguntou, sua voz pequena, mas clara. A pergunta pegou Júlia de surpresa. Não esperava qualquer interação, muito menos uma conversa. Júlia. E o seu? Pedro, respondeu timidamente, sentando-se no tapete e deslizando o carrinho pelo chão polido. Júlia sorriu mais abertamente. É um nome bonito. Gosto do seu carrinho. Ele é rápido? Pedro assentiu com a cabeça e sentou-se no tapete, puxando o brinquedo através do piso polido. Júlia desceu lentamente, sentando-se ao lado dele, como se tentasse não assustar um passarinho. Sabe o que é ainda melhor que um carro? Perguntou em um sussurro brincalhão. O menino olhou para cima, curioso. Uma rampa. Ela pegou uma almofada do sofá e a colocou em um ângulo suave no chão. Que tal testarmos uma pista de corrida? Pedro colocou o carro no topo da rampa improvisada e deu um empurrão. O brinquedo deslizou até bater em uma das pernas da mesa. Ele olhou para Júlia e riu. Uma risada suave e genuína, com uma centelha nos olhos que parecia há muito tempo adormecida. Júlia riu junto, tentando conter a emoção crescendo em seu peito. Esse carro é um foguete. Do outro lado do corredor, parado em silêncio, Ricardo observava tudo. Seu telefone estava desligado, ainda em sua mão, mas permaneceu imóvel como se tivesse acabado de ver um fantasma. Seu filho estava rindo. Seu coração apertou. Haviam-se passado 3 anos desde que Pedro sorrira daquela forma. Desde que Luciana, sua esposa, falecera em um acidente de carro, o menino tinha se fechado completamente. Nenhuma babá conseguia se aproximar dele. Psicólogos, professores, terapeutas, todos haviam falhado. Pedro mal falava, nunca interagia e raramente respondia quando alguém conversava com ele. Mas agora, diante desta mulher que acabara de conhecer, ele estava rindo. Inacreditável. Incrível, Ricardo sussurrou para si mesmo. A cena diante dele o deixou imóvel. Júlia rindo com Pedro, construindo outra rampa com mais almofadas, enquanto o menino empilhava objetos para criar obstáculos. Pedro ergueu o carro, apontando para a almofada. Você acha que ele vai pular? Só tem um jeito de descobrir, piloto, encorajou Júlia. Pedro empurrou o carro com força. Ele voou no ar, virou e pousou de lado com um baque suave. Os olhos do menino se arregalaram e ele soltou outra risada espontânea. Ricardo sentiu os olhos arderem. Caminhou de volta para a sala de estar, tentando se recompor. Júlia notou sua presença e imediatamente se levantou. Desculpe, ele veio falar comigo e... Ricardo levantou a mão. Não se desculpe. Foi a coisa mais incrível que vi em muito tempo. Pedro olhou para o pai e, para a surpresa de Ricardo, falou sem ser perguntado. Pai, o carro pulou. Júlia fez uma rampa. Ricardo precisou de um segundo para assimilar. Pulou mesmo? Pedro assentiu com um sorriso orgulhoso. Júlia, incerta, olhou para Ricardo. A emoção em seus olhos era evidente. Ele está bem? Melhor do que tem estado nos últimos 3 anos, Ricardo respondeu, desviando o olhar, respirando fundo e então voltando-se para Júlia com intensidade. Eu ia pensar em algo que pudesse fazer por você. Agora acho que encontrei. O que começou como um simples ato de honestidade estava se transformando em algo muito maior. Uma chance de cura para 3 almas feridas que o destino uniu através de uma carteira perdida e encontrada. Meu filho não tem sido o mesmo desde que perdeu a mãe, explicou Ricardo enquanto Pedro voltava a brincar com o carrinho no tapete. Ele se fechou para o mundo. Nenhum profissional, por mais qualificado que fosse, conseguiu quebrar suas barreiras. Mas você... Ele pausou como se estivesse pensando alto. Você acabou de chegar e ele falou, riu, brincou. Júlia olhou para Pedro, que agora desenhava um carro em um pedaço de papel, totalmente concentrado. Ele só precisava de alguém que não o pressionasse, ela comentou suavemente. Alguém que simplesmente estivesse presente. Ricardo se aproximou. Tenho uma proposta, mas entenda que não é caridade, é confiança. Júlia encontrou seu olhar. Estou ouvindo.
Quero que trabalhe aqui como cuidadora do meu filho. Terá um lugar para ficar, alimentação, um salário estável e tudo o que precisar para reconstruir sua vida. Mas mais do que isso, quero que você seja a presença que ele não teve por tanto tempo. Júlia piscou várias vezes, tentando processar. Seu coração batia forte. Nunca imaginou que fazer a coisa certa, devolver uma carteira perdida, poderia levar a algo tão transformador. Você confia mesmo em mim? Perguntou quase em um sussurro. Não confio facilmente, mas meu filho acabou de me mostrar que posso confiar em você. Ela olhou novamente para Pedro. O menino agora desenhava um carro em um pedaço de papel, completamente focado. Júlia respirou fundo. Era uma chance, um recomeço, um lar. Eu aceito, disse firmemente. Ricardo estendeu a mão. Júlia a apertou, selando o acordo. Bem-vinda. Naquela noite, deitada em uma cama de verdade, Júlia ficou acordada olhando para o teto, seu coração acelerado. Ainda podia sentir o cheiro do sabão limpo nos lençóis. Ainda ouvia a voz de Ricardo em sua cabeça, dizendo bem-vinda. Ela nunca havia sido bem-vinda em lugar algum antes, não desde que perdera sua avó, a única pessoa que realmente se importara com ela. Depois que a idosa faleceu, o mundo simplesmente virou as costas para Júlia. Ela tentou de tudo, vender doces, distribuir currículos, pedir uma oportunidade, mas nada havia funcionado. E agora estava ali, em um quarto dentro de uma mansão, com um armário de verdade, um banheiro só para ela e pijamas emprestados que ainda cheiravam a amaciante. Não era o luxo que a impressionava, era a chance de recomeçar. Na manhã seguinte, Júlia desceu as escadas lentamente, seus pés descalços, sentindo o toque suave do carpete caro. Quando chegou à cozinha, encontrou a senhora Teresa, a governanta, servindo o café da manhã com elegância silenciosa. Bom dia, querida, dormiu bem? Júlia assentiu com um sorriso tímido. Melhor do que tenho dormido em semanas. A governanta sorriu gentilmente e colocou uma xícara de chá na mesa. O senhor, Ricardo geralmente toma café às 7, o pequeno Pedro às 8. Ele é um pouco mais preguiçoso. Pode sentar, comer algo. Ninguém passa fome aqui. O que Júlia não sabia era que este era apenas o primeiro dia de uma transformação que mudaria não apenas sua vida, mas preencheria um vazio na existência de Ricardo e devolveria a alegria a um menino que havia esquecido como sorrir. A governanta conduziu Júlia até o quintal, onde havia uma pequena varanda com almofadas e uma ampla vista do gramado. O menino gosta de brincar aqui, explicou Teresa. Ele não fala muito, mas tem seus momentos. Poucos minutos depois, Pedro apareceu caminhando com seu carrinho na mão, ainda de pijama. Quando viu Júlia, deu um pequeno sorriso. Oi, disse, e sentou-se no chão bem ao lado dela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Júlia sentou-se também, não dizendo muito, apenas observando o menino brincar. Ela não precisava de grandes discursos, apenas estar ali era suficiente. O carro está quebrado, Pedro disse repentinamente. Hã? Deixe-me ver. Ele entregou o brinquedo e Júlia o examinou cuidadosamente. A roda da frente estava solta. Nada que um pouco de fita não resolva. Você tem fita mágica por aqui? Pedro sorriu divertido. Fita mágica? Sim, a fita que conserta tudo, até brinquedos voadores. Pedro soltou uma pequena risada e correu para buscar algo em uma gaveta na sala de estar. Quando voltou, estava segurando um pedaço de fita adesiva comum. Esta serve? Vai funcionar. Esta é fita mágica de emergência. Enquanto consertavam o brinquedo juntos, Ricardo observava da sacada do escritório no segundo andar. Segurava uma xícara de café nas mãos, mas seus olhos estavam fixos na cena abaixo. Júlia, sentada no chão, cabelos presos com um elástico velho, usando roupas simples emprestadas, sorrindo gentilmente para seu filho, que agora ria em voz alta. Era quase impossível acreditar. Ele tentou se lembrar da última vez que havia ouvido uma risada tão espontânea de Pedro. Tinha sido no seu quarto aniversário, pouco antes do acidente. À tarde, Ricardo chamou Júlia para uma conversa. Júlia, poderia vir aqui um momento? Ela entrou na sala com a cabeça ligeiramente abaixada, um pouco insegura. Sim, senhor. Pode me chamar de Ricardo, ele disse sem tirar os olhos do laptop. Como foi sua manhã? Boa. Pedro é um menino incrível. Ricardo ergueu os olhos.
Você realmente acha isso? Júlia assentiu. Ele é quieto, mas observador, inteligente e solitário. Ricardo recostou-se na cadeira. Você entende de crianças? Não, mas já fui uma. Uma que ficou sozinha por muito tempo também. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Você pediu um emprego e eu lhe dei um. Mas o que fez por Pedro, isso foi mais do que apenas trabalho. Foi o ato de alguém que compreende. Júlia baixou os olhos. Não faço isso esperando algo em troca. Apenas entendo como ele se sente. É como se eu soubesse onde dói. É exatamente disso que ele precisa. Ricardo cruzou os braços, observando-a. E eu também. Nos dias seguintes, uma delicada rotina começou a se estabelecer. Júlia organizava brincadeiras ao ar livre pela manhã, contação de histórias após o almoço, pequenas caminhadas no jardim e, à noite, desenho e música suave. Pouco a pouco, Pedro começou a sair da bolha de silêncio em que estivera preso por anos. Começou a falar mais, a rir com frequência, até mesmo a cantarolar músicas infantis quando achava que ninguém estava ouvindo. Ricardo observava tudo à distância, notando cada mudança com um aperto no peito. Sua própria rotina também começou a mudar. Passou a voltar para casa mais cedo, a guardar o telefone e a passar mais tempo com o filho. E cada vez que via Júlia, sentia algo que não conseguia explicar. Era mais do que gratidão. Era uma paz que não sentia desde a partida de Luciana. O que nenhum dos três sabia ainda era que estavam apenas no início de uma jornada que testaria limites, revelaria medos profundos e, talvez, os ensinaria que até os corações mais machucados ainda podem aprender a amar novamente. Uma noite, após colocar Pedro na cama, Júlia desceu para a cozinha. Estava com fome, mas hesitou ao ver Ricardo sentado à mesa, segurando uma xícara nas mãos. Desculpe, não queria incomodar. Você não está incomodando. Gostaria de sentar? Ela assentiu e puxou uma cadeira. Gostaria de um chá? Se tiver algum... Ele levantou-se, serviu uma xícara e colocou-a na frente dela. Está se adaptando bem? Mais do que eu esperava. Ainda não parece real. Tem sido muito real para Pedro. Ele está melhor, não é? Júlia deu um pequeno sorriso. Está fazendo progressos todos os dias. Ricardo ficou quieto, apenas observando-a. O silêncio entre eles era confortável, diferente do que Júlia estava acostumada. Você já pensou em estudar? Ele perguntou subitamente. Ela o fitou surpresa. Estudar? Faculdade. Existe alguma área que te interesse? Júlia deu um pequeno sorriso sem humor. Esse sempre foi um sonho distante. Mal terminei o ensino médio, tive que abandonar tudo para cuidar da minha avó e depois que ela faleceu, sobreviver se tornou a prioridade. Ricardo apoiou os cotovelos na mesa. E se eu te dissesse que posso ajudar? Por quê? Porque você está ajudando meu filho. Você está devolvendo a ele algo que eu achei que estivesse perdido para sempre. Júlia ficou em silêncio, deixando aquelas palavras penetrarem. Na manhã seguinte, quando desceu para o café, Júlia encontrou um envelope sobre a mesa com seu nome escrito em letras elegantes. Dentro havia um cartão bancário, um crachá com o logotipo da empresa de Ricardo e uma folha com instruções. Seu contrato de trabalho está ativo, salário depositado no primeiro dia útil, todos os benefícios incluídos. Ela pressionou o envelope contra o peito. Nunca havia tido um crachá com seu nome. Nunca havia tido um salário fixo. Nunca havia tido segurança. E agora tinha. Não porque enganou alguém, não porque implorou, mas porque foi honesta. Naquela manhã, Pedro correu até ela com um desenho nas mãos. Fiz isso para você. Júlia ajoelhou-se, pegando cuidadosamente o papel. Era uma casa, um sol sorridente e 3 pessoas de mãos dadas. Quem são eles? Perguntou. Pedro apontou. Eu, você, papai. Júlia mordeu o lábio emocionada. É lindo. Pedro jogou os braços ao redor dela e sussurrou. Você é como mágica. Júlia sorriu, segurando as lágrimas. Você também é pequeno. Pedro soltou o desenho com a facilidade de quem confia, e enquanto Júlia o segurava tão gentilmente, ele sorriu. Não o sorriso tímido e hesitante de antes, mas um sorriso de pura alegria. Momentos depois, correu para a sala de estar com seu carrinho favorito, gritando que tinha uma ideia para um novo jogo. Júlia o seguiu deixando o envelope com seu nome cuidadosamente sobre a mesa, como se não quisesse
que aquele momento terminasse, mas no fundo, ela sabia que algo dentro dela já havia começado a mudar. Algo que nem mesmo as noites mais frias nas ruas de São Paulo haviam conseguido destruir: esperança. Enquanto isso, Ricardo observava discretamente da porta, sentindo uma estranha sensação de plenitude ao ver seu filho e aquela mulher que, em tão pouco tempo, havia transformado sua casa em um lar novamente. Naquela tarde, a mansão parecia diferente. Pela primeira vez em anos, o som de brinquedos preenchia os corredores. Pedro arrastava uma caixa de blocos coloridos e Júlia o seguia carregando 2 almofadas. Esta será a entrada secreta, Pedro explicava, já ajoelhado no tapete. Ninguém pode passar sem a senha. E qual é a senha? Perguntou Júlia, entrando na brincadeira. Ele olhou para ela com uma expressão séria. Um abraço. Júlia abriu os braços e, sem hesitação, Pedro correu para ela rindo. Eles rolaram no tapete, cercados por blocos e risos, enquanto o sol da tarde lançava um brilho dourado pelo chão. Ricardo chegou em casa no meio da tarde. Havia saído apenas para uma reunião rápida, mas algo dentro dele, talvez um novo tipo de inquietação, o fez querer voltar para casa mais cedo que o habitual. Ao entrar, ouviu uma explosão de risadas vindo da sala de estar. Sorriu para si mesmo, balançando a cabeça em uma mistura de surpresa e incredulidade. Ao se aproximar, viu Pedro sentado no tapete, coberto por um cobertor que formava uma tenda improvisada, enquanto Júlia lia em voz alta um livro sobre dragões que rugiam de mentirinha. Ricardo encostou-se no batente da porta e cruzou os braços, apenas observando. Pedro parecia leve. As olheiras sob seus olhos, presentes nos últimos meses, pareciam menos perceptíveis. Sua postura estava mais relaxada e havia algo em seus olhos que Ricardo não via desde a última vez que Luciana o abraçara: vivacidade. Quando a história terminou, Júlia fechou o livro com um gesto dramático, fazendo Pedro bater palmas e rir. Mais uma, implorou, já se dirigindo à estante de livros. Só mais uma ou acabaremos dormindo aqui mesmo. Ela respondeu com um sorriso cúmplice. Foi quando notou Ricardo. Ele não disse nada, apenas lhe deu um sorriso discreto. Júlia assentiu em resposta e voltou sua atenção para Pedro, que agora escolhia um livro sobre dragões que sopravam bolhas de sabão. Ricardo, no entanto, permaneceu ali por alguns minutos a mais, como se tentasse capturar aquele momento em sua memória. Mais tarde, Júlia foi para seu quarto. Estava exausta, não fisicamente, mas emocionalmente. A alegria do dia, combinada com a sensação tranquila de segurança que começava a sentir naquele lugar, era algo completamente novo. Sentou-se na cama e abriu o caderno que carregava desde que deixara a casa de sua avó. Tinha mais páginas em branco do que escritas, mas naquela noite sentiu vontade de escrever. Hoje um garotinho me abraçou e disse que sou mágica. Talvez ele esteja certo. Ou talvez ele apenas precise acreditar que a magia existe no mundo. Eu também preciso acreditar nisso. Ela fechou cuidadosamente o caderno e o colocou na gaveta. A noite estava tranquila, sem ruídos, sem medo. Pela primeira vez em muito tempo, Júlia dormiu profundamente. Na manhã seguinte, Júlia desceu para a cozinha e encontrou Teresa preparando o café da manhã com sua habitual calma e organização. Mas desta vez, havia um segundo prato na mesa: ovos mexidos, frutas e um copo de suco. Isso é para mim? O menino pediu, disse Teresa com um pequeno sorriso. Ele disse que Júlia precisa comer como ele, porque ficar forte é importante. Júlia riu baixinho e sentou-se. Momentos depois, Pedro entrou na cozinha e foi direto até ela, como se isso sempre tivesse feito parte de sua rotina. Sentou-se ao lado dela, pegou uma banana e começou a falar sobre um sonho que teve com uma girafa astronauta. Ricardo apareceu alguns minutos depois, já de terno, pronto para sair. "Tudo bem por aqui?" perguntou. Pedro respondeu com um grande sorriso. "Júlia vai me ajudar a construir um foguete hoje." Ricardo ergueu uma sobrancelha surpreso. "Um foguete?" "Sim, com caixas e papel alumínio." Júlia apenas deu de ombros como se dissesse: "Você ainda não viu nada. Só me avisem se planejarem decolar", disse Ricardo rindo. Durante o café da manhã, Ricardo ficou mais tempo do que o habitual. Observou como Pedro conversava facilmente com Júlia, como parecia confortável,
E como ela realmente o ouvia com atenção, sem distrações, sem pressa. Antes de sair, Ricardo tocou suavemente o ombro de Júlia. Gostaria de conversar com você mais tarde, se estiver livre. Encontre-me no escritório esta tarde. Ela assentiu um pouco surpresa. Ele apenas sorriu e saiu pela porta da frente. Os primeiros raios de sol mal haviam atravessado as cortinas quando Pedro já saltitava pelo corredor, ansioso para começar o projeto do dia. A manhã inteira foi dedicada à construção do foguete espacial. Com entusiasmo contagiante, Júlia e Pedro transformaram a sala de estar em uma verdadeira oficina criativa. Usaram 2 caixas grandes de papelão como estrutura principal, fita adesiva para unir as partes, papel colorido para os detalhes e o papel alumínio que Teresa, após alguns olhares de súplica do menino, relutantemente lhe cedeu. Enquanto trabalhavam, as risadas de Pedro ecoavam pela casa. Ele desenhava janelas redondas nas laterais da nave, enquanto Júlia cortava cuidadosamente asas de papel que dariam ao foguete sua aparência autêntica. O toque final foi um botão vermelho brilhante de ignição, feito com tampa de refrigerante e tinta, colado estrategicamente onde o comandante poderia alcançar facilmente para iniciar a decolagem rumo às estrelas. Isso é melhor que qualquer brinquedo da loja, disse Júlia, vendo o menino girar dentro da caixa como se estivesse no espaço. E muito mais divertido, Pedro respondeu. Após um lanche rápido no jardim, Pedro ficou cansado e pediu para tirar uma soneca. Júlia o levou para o quarto, leu uma história curta e ficou até que ele adormecesse. Uma vez que ele caiu no sono, ela se dirigiu ao escritório. Ricardo estava em sua mesa, digitando em seu laptop quando a viu entrar. Fechou a tela e fez um gesto para a cadeira à sua frente. Obrigado por vir, Júlia. Você está se adaptando? Mais do que eu esperava, respondeu sinceramente. Ainda não parece real. Tem sido muito real para Pedro. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, apoiando os braços nos joelhos. Percebi que desde que você chegou, meu filho não apenas começou a sorrir novamente. Ele voltou à vida. Antes, ele apenas passava pelos dias. Agora ele espera ansiosamente pelo amanhã por passar tempo com você, pelo próximo jogo, e isso não tem preço. Ela engoliu em seco, sem saber o que dizer. Foi por isso que pensei que seria justo você ter algo também. Algo que seja seu. Júlia franziu a testa levemente. O que quer dizer? Ricardo abriu uma pasta na mesa e deslizou-a em sua direção. Este é um programa de curso técnico, com aulas presenciais e online. Psicologia educacional. Está diretamente relacionado ao que você já está fazendo. Se estiver interessada, cobrirei todos os custos. Materiais, transporte, tudo. Os olhos de Júlia se arregalaram de surpresa. Ricardo, isso é muito. Não é. É o mínimo que posso fazer. Você tem talento, tem empatia, tem um dom. E mais do que isso, tem o coração que muitos profissionais lá fora não têm. Ela hesitou. E se eu não conseguir? Você já conseguiu. Olhe para Pedro. E olhe para você mesma. Júlia baixou os olhos, tentando conter a emoção. Ninguém nunca acreditou em mim assim antes. Então está na hora de você começar a acreditar, respondeu ele suavemente. Naquela noite, depois que Pedro adormeceu, Júlia saiu para o jardim e sentou-se no banco de madeira sob a árvore mais antiga da propriedade. A brisa era suave e o céu estava limpo. As estrelas brilhavam intensamente. Ricardo apareceu um pouco depois, trazendo 2 canecas de chá. Entregou uma para ela e sentou-se ao seu lado. Gosto deste lugar, ele disse. Luciana costumava vir aqui sempre que precisava pensar. Posso entender o porquê. Parece que o mundo desacelera aqui. E às vezes precisamos disso, Júlia completou. Você se culpa por tudo, não é? A pergunta veio inesperadamente. Ricardo virou-se lentamente. Desculpe? Desculpe, ela disse rapidamente. Não quis intrometer. Você está certa, ele suspirou. Eu estava ao telefone com ela quando o acidente aconteceu. A ligação caiu e então houve apenas silêncio. Sua voz falhou ligeiramente. Me fechei para tudo, para todos, até mesmo para Pedro. E embora estivesse fisicamente aqui, não estava realmente presente. Ele virou-se para olhá-la. Mas você trouxe meu filho de volta e, de certa forma, você me trouxe de volta também. Júlia sorriu, sentindo seu coração bater mais rápido. Eu apenas escutei quando ninguém mais fez isso.
E isso muda tudo. Na manhã seguinte, Júlia entregou a Ricardo o formulário de inscrição preenchido. Se a oferta ainda está de pé, quero tentar. Ricardo lhe deu um sorriso sincero. Está mais do que nunca. Ela segurou o papel por um momento antes de soltá-lo, e ao fazê-lo, sentiu como se estivesse deixando o passado para trás. A manhã começou mais silenciosa que o habitual. Júlia acordou antes do despertador, vestiu a roupa que havia separado na noite anterior e desceu as escadas cuidadosamente, tentando não fazer barulho. Ao passar pela sala de estar, notou que as almofadas estavam arrumadas e os brinquedos de Pedro não estavam mais espalhados por todo lado. Era estranho ver o lugar sem suas cores. Na cozinha, Teresa estava fazendo café como sempre, mas sua expressão parecia mais leve. Bom dia, querida. Bom dia. O senhor Ricardo pediu que você o encontrasse no jardim depois do café. Disse que era importante. Júlia franziu a testa. Não havia urgência na voz da governanta, mas algo nas palavras fez o estômago de Júlia apertar um pouco. Sentou-se, tomou seu chá sem realmente sentir o gosto e, poucos minutos depois, dirigiu-se ao Jardim dos Fundos. Ricardo estava lá, parado em frente à estufa de vidro, cuidando das plantas com um foco incomum. Usava uma camisa azul com as mangas dobradas, as mesmas calças de sempre, e parecia perdido em pensamentos. Quando a viu, sorriu. Chegou rápido. Teresa disse que era importante. Ele deu um passo para o lado e apontou para o banco de madeira perto da fonte. Ela o seguiu, tentando esconder seu nervosismo. Antes de tudo, Ricardo disse, sentando-se ao lado dela, quero que saiba que nada está errado. Muito pelo contrário. Júlia ficou quieta, esperando. Desde que você chegou, tudo mudou. Pedro mudou, a casa mudou, eu mudei. Ele cruzou os braços sobre o peito. E percebi que não é apenas sobre trabalho, é sobre presença. Há algo em você, Júlia, que traz paz, que transforma o ambiente sem que você sequer perceba. E não estou dizendo isso por gratidão. É mais profundo que isso. Júlia desviou o olhar, sentindo-se constrangida. Não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, apenas escute. Ele respirou fundo, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. Tenho um evento esta semana, um jantar formal de negócios. É importante e gostaria de convidá-la. Ela se virou para ele, surpresa. Convidar-me? Sim, para ir comigo. Júlia piscou algumas vezes, tentando processar. Mas por quê? Porque quero que você esteja lá e porque acho que você merece ser vista pelo que realmente é. Forte, inteligente, elegante. Mesmo que o mundo ainda não saiba disso. Júlia sentiu o rosto esquentar. Ricardo, não sei se isso é uma boa ideia. Nem tenho o que vestir, e as pessoas podem não entender. Eu sou apenas... Você é a mulher que mudou a vida do meu filho. Isso é o suficiente para mim. Ela hesitou, confusa, comovida e ao mesmo tempo insegura. É apenas um jantar. Ele deu um pequeno sorriso. É um convite. O resto depende de você. Nos dias que se seguiram, a ideia do jantar tornou-se uma sombra silenciosa, que acompanhava Júlia por toda a parte. Não era pesada, mas também não era leve. Pedro estava energético como sempre, agora obcecado com a construção de castelos feitos de caixas de sapatos, colocando pequenas bandeiras nas janelas. Mas Júlia, ela se pegava pensando demais. Em alguns momentos, sentia-se empolgada com a possibilidade de estar entre pessoas, vestir algo bonito e ser olhada como uma igual. Em outros, lembrava-se de cada palavra cruel que já ouvira nas ruas. Você não pertence aqui. Este lugar não é para você. Volte para o lugar de onde veio. Mas onde ela pertencia agora? Na noite anterior ao jantar, Ricardo apareceu à sua porta segurando uma caixa. Júlia estava sentada na cama, lendo os materiais do curso em que ele a havia ajudado a se matricular. Tem um minuto? Claro. Ele entrou e entregou-lhe a caixa. É para você. O que é isso? Uma roupa para o jantar. Sei que você disse que não tinha nada para vestir, então pedi ajuda à minha irmã. Ela tem bom gosto. Júlia abriu cuidadosamente a tampa. Dentro havia um vestido azul marinho simples, mas elegante. Era de tecido leve e delicado, com um corte que parecia feito sob medida. Junto a ele estava uma pequena caixa com um par de brincos discretos e um par de sapatos. Ela não conseguiu dizer nada,
apenas olhou para os itens como se fossem de outro mundo. Não posso aceitar isso, Ricardo. Não quero que você pense que estou aqui por causa desse tipo de coisa. Ricardo deu um passo mais perto. Não penso isso, nem por um segundo. Tudo o que você é não tem nada a ver com o que veste. Mas se posso dar a você um pouco de conforto, quero fazer isso. Ela engoliu em seco, seus olhos ainda na caixa. Obrigada. Você vai ficar linda, ele disse antes de sair. No dia seguinte, enquanto Teresa ajudava Pedro com seu banho, Júlia entrou no quarto e olhou para o vestido pendurado. Respirou fundo como alguém se preparando para pular de um penhasco. Cuidadosamente, ela colocou o vestido, arrumou o cabelo em um coque simples, colocou os brincos e, finalmente, calçou os sapatos. Quando se olhou no espelho, por um momento não reconheceu a mulher que a fitava de volta. Era ela? Desceu as escadas lentamente, o coração acelerado. Quando chegou à sala de estar, viu Ricardo esperando. Ele usava um terno escuro, uma gravata prateada e mantinha uma postura confiante. Mas quando a viu por um segundo, sua compostura se quebrou. Uau! Júlia mordeu o lábio, incerta de onde colocar as mãos. Está tudo bem? Você está deslumbrante. Ela corou. Obrigada. Ele ofereceu seu braço. Pronta. Ela assentiu e aceitou o gesto, sem saber que aquela noite mudaria a forma como via a si mesma e o mundo ao seu redor para sempre. O salão de festas do hotel era grande, com lustres brilhantes e pessoas bem vestidas por toda parte. Ricardo guiou Júlia naturalmente, sem se importar com os olhares curiosos. Alguns o cumprimentavam com respeito, outros com surpresa, mas ele continuava avançando como se nada o afetasse. — Você está bem? Perguntou baixinho, enquanto se aproximavam da mesa reservada. — Estou tentando parecer mais calma do que me sinto. Ele riu. — Você está ótima, mas se quiser, podemos escapar pela cozinha. Júlia sorriu. — Vamos ao menos esperar a sobremesa. Durante o jantar, Júlia permaneceu majoritariamente quieta. Observava, ouvia e respondia educadamente. Ricardo, por outro lado, estava completamente à vontade, mas o tempo todo, sempre que podia, olhava para ela. E sempre que o fazia, parecia que o mundo ao redor deles silenciava. Após a sobremesa, quando alguns convidados começaram a sair, Ricardo inclinou-se e disse: — Quer dar um passeio? Júlia assentiu. Eles saíram do salão de festas por uma porta lateral e caminharam até um pequeno jardim iluminado por luzinhas penduradas nas árvores. O som da fonte enchia o ar com um tipo raro de paz. — Por que me trouxe aqui? Ela perguntou. Ricardo parou de andar e olhou para ela. — Porque queria que você visse como é ser olhada da maneira certa. Júlia franziu ligeiramente a testa. — Da maneira certa? Com respeito, com admiração, com encantamento. Júlia desviou o olhar nervosa. — Ricardo, sei o que deve estar pensando. Que vivemos em mundos diferentes, que nada disso faz sentido, mas... Júlia, desde que você entrou na minha vida, nunca mais fui o mesmo. Ela o encarou surpresa. Você está dizendo que... Estou dizendo que estou me apaixonando por você. Júlia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ricardo deu um passo mais perto. Não estou pedindo nada agora. Apenas estou sendo honesto, porque você merece isso também. Ela sentiu os olhos começarem a lacrimejar. Preciso de algum tempo. Vou te dar todo o tempo que precisar. Sou apenas um homem, ele disse suavemente. Um homem que não sorria há 3 anos e agora não consegue parar de sorrir. Ela riu em meio às lágrimas. Ricardo, está tudo bem, Júlia. Só queria que você soubesse. O resto construiremos lentamente. Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Mas no fundo, algo dentro dela já sabia que nunca mais seria capaz de olhar para ele da mesma maneira. No caminho de volta do jantar, o silêncio no carro era diferente. Não era desconfortável, era denso, cheio de pensamentos não ditos. Júlia olhava pela janela, as luzes da cidade refletindo no vidro enquanto tentava entender o que estava sentindo. As palavras de Ricardo ainda ecoavam dentro dela como uma onda que vai e vem. Estou me apaixonando por você. Ela não sabia como responder, mas também não podia ignorar. Ricardo mantinha os olhos na estrada. Não havia pressa nem expectativa, apenas a certeza de que havia feito o que precisava ser feito. Dito a verdade. Quando chegaram, Ricardo saiu primeiro e caminhou até o outro lado do carro
para abrir a porta para Júlia. Ela lhe deu um olhar tímido de agradecimento, e ao passar por ele, sentiu o calor de seu gesto silencioso. Pedro já estava dormindo. Teresa havia dito que ele tinha ido para a cama logo após o jantar, e não havia acordado desde então. Júlia subiu para verificá-lo, vendo-o enrolado no meio da cama, preenchendo seu peito com uma ternura silenciosa. Desceu as escadas em silêncio, pensando que Ricardo já estaria em seu quarto, mas o encontrou na sala de estar, sentado sozinho com um copo de vinho nas mãos. A luz suave refletia uma mistura de exaustão e serenidade em seus olhos. "Está tarde", ela disse suavemente. "Eu sei, só não tenho conseguido dormir." Júlia hesitou. "Quer que eu o deixe sozinho?" Ricardo olhou para ela por um momento, então balançou a cabeça gentilmente. "Fique um pouco, só para conversar." Ela sentou-se no sofá ao lado dele, não muito perto, mas não muito longe. "Você se arrepende?" ela perguntou. "De ter dito o que sinto?" "Não. Só me arrependeria se tivesse guardado para mim." Júlia olhou para suas próprias mãos. "Não sei o que pensar ainda. É tudo tão novo, tão rápido." "Eu entendo. E se isso tornar tudo complicado? E quanto a Pedro?" Ricardo colocou cuidadosamente seu copo na mesa de centro. "Júlia, se eu achasse que isso poderia colocá-la em uma posição difícil, sinto muito. Não quero pressioná-la ou confundi-la. Apenas quis ser honesto porque você merece isso." Ela o fitou. "Não tenho medo de você. Tenho medo de mim mesma." "Por quê?" "Porque, pela primeira vez, sinto que posso confiar em alguém. E isso é assustador quando você vem de onde eu venho." "A confiança não é natural, é arriscada." Ricardo assentiu lentamente. "Então iremos devagar, sem pressa, sem expectativas, apenas sendo." Ela sorriu, e foi genuíno. "Obrigada. Você já me agradeceu o suficiente." Júlia levantou-se com um movimento suave. "Boa noite, Ricardo." "Boa noite, Júlia." Na manhã seguinte, Pedro acordou mais cedo que o habitual. Apareceu na cozinha de pijama, cabelo bagunçado e um sorriso sonolento no rosto. "A Júlia já acordou?" perguntou a Teresa. A governanta apontou para a varanda dos fundos. "Está lá fora com o caderno dela." Pedro correu descalço e, quando viu Júlia sentada no banco com os joelhos recolhidos, sorriu. "Quer brincar?" Ela rapidamente fechou seu caderno e sorriu de volta. "Sempre. O que vamos construir hoje?" "Um navio. De onde veio essa ideia?" "Sonhei que estávamos navegando pelo oceano. Você era a capitã e o papai era o cozinheiro." Júlia caiu na risada. "Seu pai? Um cozinheiro? Isso eu preciso ver." "Ele queimou os ovos no meu sonho." Pedro riu. Mais tarde, quando Ricardo desceu para o café da manhã, encontrou-os no quintal, rodeados por caixas e cordas. Júlia usava um chapéu de jornal e Pedro segurava uma colher como uma espada. "Acordei em um desenho animado?" perguntou Ricardo, erguendo uma sobrancelha. "Estamos no mar", gritou Pedro. "E você é o cozinheiro. Vai fazer panquecas?" Ricardo fingiu estar ofendido. "Então me colocaram para trabalhar? Tudo bem, mas minhas panquecas vêm com um recheio surpresa." Os olhos de Pedro se arregalaram. "É geleia?" "Picles, eca!" Pedro fez careta, arrancando risadas de todos. Ao final da tarde, Júlia subiu para tomar um banho. Ricardo estava na varanda da biblioteca, lendo alguns contratos quando ouviu passos atrás dele. "Ricardo?" Era Júlia. Segurava um formulário de matrícula assinado e os documentos necessários para iniciar o curso técnico que ele havia sugerido. "Está decidido", ela disse. "Vou tentar." Ricardo levantou-se. "Isso é maravilhoso, Júlia, de verdade. Eu estava com medo. Ainda estou, mas se eu esperar para deixar de ter medo, nunca vou seguir em frente. O medo significa que você está caminhando em direção a algo importante." Ela respirou fundo. "Obrigada por acreditar em mim. Obrigado por me mostrar que acreditar nas pessoas ainda vale a pena." Ficaram em silêncio por um momento, olhos fixos um no outro. "Bem, tenho algumas leituras para terminar", ela disse, quebrando o momento com um sorriso tímido. "Tudo bem." No decorrer da semana, Ricardo e Júlia começaram a se encontrar com mais frequência fora do tempo que passavam com Pedro. Às vezes na cafeteria, outras vezes na biblioteca, ou mesmo na cozinha quando ela estava preparando algo que havia aprendido com sua avó. Suas conversas tornavam-se mais naturais, seus olhares duravam mais, seus silêncios pareciam mais completos.
Uma noite, enquanto Júlia lavava a louça, Ricardo aproximou-se segurando um copo de suco. Precisa de ajuda? Você sabe lavar louça. Sei administrar empresas multimilionárias, mas louça, esse é um desafio. Então comece secando. Ela jogou um pano para ele que o pegou no ar e ficou ao lado dela. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, até que Ricardo falou. Você acredita que as pessoas podem encontrar seu caminho de volta uma para a outra, mesmo depois de se perderem? Perdidas, mesmo depois de acharem que não há mais volta? Júlia pensou por um momento. Acredito, mas apenas se elas quiserem e se houver alguém esperando por elas do outro lado. Ricardo assentiu. Perdi-me depois que Luciana se foi. Tudo perdeu a cor. Pedro se tornou meu único foco. Mas agora às vezes vejo um vislumbre de luz onde antes havia apenas escuridão. Júlia olhou para ele gentilmente. E o que você vai fazer com essa luz? Ele segurou seu olhar por alguns segundos, então deu um pequeno sorriso. Tentar não apagá-la. Na manhã seguinte, Júlia foi ao centro da cidade comprar material para seu curso. Ricardo havia lhe dado um cartão da empresa para despesas relacionadas aos estudos, mas ela se recusou a gastar mais do que o necessário. Quando retornou, encontrou Pedro no jardim esperando por ela com uma flor amassada nas mãos. Isso é para você, disse ele. Uau, é linda. Peguei no jardim. Teresa ficou brava, mas eu disse a ela que era especial. Júlia o abraçou. É a flor mais especial que já recebi. Mais tarde, naquela tarde, Júlia se aproximou de Ricardo com um envelope. Isso é o que sobrou do que você me deu. Só comprei o que precisava. Júlia, você não precisa. Sim, eu preciso. Quero que você saiba que sou grata, mas não quero me aproveitar de sua generosidade. Ele pegou o envelope, olhou para ela e disse, você é uma das pessoas mais honestas que já conheci. Ela sorriu. E estou apenas começando. Naquela noite, Ricardo entrou na sala de estar. Encontrou Júlia sentada no tapete com Pedro adormecido em seu colo. Ela passava gentilmente os dedos pelos cabelos dele, uma expressão pacífica em seus olhos. Ele dormiu aqui, explicou em voz baixa. Não conseguiu ficar acordado até o final da história. Ricardo aproximou-se, agachou-se e cuidadosamente pegou Pedro nos braços. O menino aconchegou-se contra seu pai com um suspiro profundo. Júlia observou. Vocês dois têm um vínculo lindo, disse ela, enquanto se levantava. Ricardo olhou para ela enquanto se erguia com o filho nos braços. Ele começou a sorrir novamente por causa de você. Ele só precisava lembrar como. E eu. Ricardo fez uma pausa no vão da porta. Você acha que posso reaprender também? Júlia mordeu o lábio. Talvez você só precise confiar no que está sentindo. Ele deu um passo adiante, então parou. E se eu já estiver confiando? Ela não respondeu, mas seu sorriso disse tudo. As manhãs na mansão haviam mudado. O silêncio que antes preenchia os corredores agora era substituído por sons que estiveram ausentes por muito tempo. Passos apressados, risadas abafadas, perguntas curiosas e até mesmo músicas infantis tocando no volume mais baixo. Pedro acordava cedo quase todos os dias, cheio de empolgação que ninguém conseguia explicar direito, exceto Júlia. Ela era a razão, e para Ricardo, ela era a resposta para tudo o que estava acontecendo. Naquela semana, algo novo havia começado. Pedro desenhava cenas do cotidiano, pequenas páginas coloridas com imagens dele e Júlia no jardim, cozinhando juntos ou dentro de uma nave espacial de papelão. As cores eram vibrantes, e mais do que isso, os sorrisos estavam sempre presentes. Uma tarde, enquanto organizava as gavetas da sala de jogos, Júlia encontrou um dos desenhos dele. Era uma casa, e no topo ele havia escrito Minha Casa. Dentro, tinha desenhado a si mesmo, Júlia e Ricardo de mãos dadas. Ela ficou ali, segurando aquele pedaço de papel como se fosse inestimável. Teresa, que até então havia sido principalmente observadora, começou a se envolver mais. Um dia, enquanto cortava frutas na cozinha, olhou para Júlia com um sorriso que continha tanto admiração quanto compreensão. O menino voltou à vida, disse sem erguer os olhos, e não porque alguém mandou ele sorrir. Júlia estava lavando louça. Virou-se lentamente. Eu apenas fiquei por perto. Foi ele quem decidiu se abrir. As pessoas só se abrem quando se sentem seguras. Teresa secou as mãos em um pano de prato,
E nem todo mundo pode oferecer esse tipo de segurança. Júlia sorriu, mas não respondeu. Ainda achava difícil aceitar elogios, mas no fundo sabia que algo havia mudado. Na sexta-feira à noite, Ricardo chegou em casa mais tarde do que o habitual. As reuniões haviam se estendido e ele perdeu a noção do tempo. Quando atravessou a porta, o relógio já se aproximava das 22 horas. Estava exausto, mas mesmo assim foi direto para o quarto de Pedro. Abriu a porta lentamente e encontrou seu filho profundamente adormecido. Ao lado da cama, no colchão que Júlia colocava todas as noites, ela também dormia, seu rosto calmo, um livro fechado repousando em seu peito. Ricardo ficou ali por um momento, apenas observando. Era uma cena simples, mas o atingiu profundamente. Desde a partida de Luciana, não havia visto seu filho dormir tão serenamente, e jamais imaginara que seria outra mulher, alguém que fora uma estranha até poucos dias atrás, que entraria essa sensação de paz de volta. Ele voltou para o andar de baixo silenciosamente. Serviu-se de um copo d'água, mas não bebeu. Apenas ficou ali, na cozinha, sentindo o mundo mover-se lentamente ao seu redor. Na manhã seguinte, Pedro entrou no escritório de Ricardo segurando uma caixa. "Pai, posso mostrar uma coisa?" Ricardo fechou seu laptop. Claro. O menino subiu na cadeira de couro, colocou a caixa na mesa e começou a tirar desenhos que havia feito durante a semana. Cada um capturava um momento diferente. Júlia empurrando-o no balanço, os dois fazendo panquecas, a casa brilhando com estrelas desenhadas no teto. Ricardo olhou para eles em silêncio, prestando muita atenção em cada detalhe. "Você desenhou tudo isso?" Pedro assentiu com um sorriso tímido. "Eu gosto de guardar as coisas boas." Ricardo tocou suavemente um dos papéis. "Você sente falta da mamãe?" O menino ficou quieto por alguns segundos, então assentiu novamente. "Mas agora sinto menos." "Por quê?" perguntou Ricardo, sentindo a garganta apertar. "Porque agora tem a Júlia. E quando ela está aqui, meu coração não fica tão pesado." As palavras atingiram Ricardo diretamente, sem hesitação. Sentiu os olhos arderem, mas não deixou que a emoção tomasse conta completamente. Puxou o filho para um abraço silencioso e apertado. Mais tarde, quando Júlia entrou no escritório com uma xícara de chá, encontrou os desenhos ainda espalhados pela mesa. "Ele mostrou para você?" Ricardo ergueu os olhos. "Mostrou, todos eles, e me disse algo que nunca vou esquecer." Júlia colocou a xícara cuidadosamente. "Pedro tem uma sensibilidade rara. É como se ele entendesse o mundo sem precisar de muitas palavras. Ele disse que seu coração não se sente pesado quando você está por perto." Ricardo contou. "E eu entendo o que ele quis dizer. Sinto o mesmo." Júlia congelou por um segundo. "Ele disse isso?" Ricardo assentiu. "E eu não posso mais fingir que isso é apenas uma relação de trabalho, Júlia. Está crescendo e não consigo ignorar." Júlia sentou-se lentamente na cadeira à frente dele. "Também não posso fingir, mas tenho medo." "De quê?" "De acreditar que posso fazer parte disso e depois ser deixada de lado, ou de não ser suficiente." "Você já é," ele respondeu com convicção, "desde o dia em que entrou por aquela porta com minha carteira nas mãos." Nos dias que se seguiram, as coisas continuaram mudando, mesmo em silêncio. Pedro começou a pedir que Júlia ficasse para o jantar. Ele queria que ela ouvisse as histórias que lia, queria que ela visse seu novo truque de cartas, queria que ela o levasse à escola mesmo que o motorista estivesse disponível. E Ricardo começou a verificar o relógio com mais frequência no trabalho. Passou a recusar reuniões noturnas. Começou a voltar para casa não por obrigação, mas porque aquilo realmente parecia um lar. Uma noite, depois de colocar Pedro na cama, Júlia estava fazendo chá na cozinha quando Ricardo entrou. Sem dizer nada, encostou-se no balcão apenas observando-a. "O que foi?" ela perguntou sorrindo. "Nada. Só gosto de ver você aqui fazendo chá." "Aqui?" "Aqui," ele disse, e a palavra carregava muito mais significado do que aparentava. Ela ficou quieta por alguns segundos mexendo o líquido em sua xícara. "Você me faz sentir em casa também." Ricardo deu um passo mais perto. "Júlia..." Ela ergueu os olhos. "Sim, sei que você ainda está tentando entender tudo isso, mas quando estiver pronta, quero te mostrar um mundo que não tem nada a ver com status ou riqueza. Um mundo onde podemos simplesmente ser." Júlia sorriu.
E se eu já estivesse nesse mundo e só agora percebesse? Ricardo tocou suavemente sua mão. Então, bem-vinda. No sábado, Pedro correu até o quarto de Júlia com um pedido inesperado. Pode me ajudar com uma surpresa? Claro. O que você está planejando? Quero fazer o jantar para o papai. Júlia ergueu as sobrancelhas, surpresa. Jantar? Sim, ele sempre chega cansado. Quero fazê-lo sorrir. Júlia ajoelhou-se na frente dele. E o que está no cardápio? Arroz, ovos e suco de uva. Combinação clássica, brincou ela. Mas vamos deixar tudo mais bonito. À tarde, Pedro cortou legumes com uma faca de brinquedo, arrumou a mesa com guardanapos coloridos e até desenhou um cardápio com letras tremidas. Jantar feliz do papai. Quando Ricardo chegou, encontrou a sala iluminada suavemente, a mesa posta, e Pedro usando um avental enorme, com Júlia sorrindo ao seu lado. O que é isto? Jantar especial, disse o menino, seus olhos brilhando. Eu cozinhei. Ricardo fingiu estar surpreso. Então tenho que experimentar tudo. O jantar foi simples, mas cheio de risadas. Júlia e Ricardo trocavam olhares. Havia algo ali que nenhuma palavra poderia explicar, mas estava claro em seus olhos. Ao final da noite, após Pedro ter adormecido, Júlia saiu para a varanda para respirar ar fresco. Ricardo a seguiu, trazendo 2 xícaras de chá. Quero que você saiba uma coisa, disse ele, entregando-lhe a xícara. O quê? Não estou com pressa, mas não vou desistir de você. Júlia olhou para ele, seus olhos cheios de emoção. Eu sei. O céu estava claro, e o sol espreitava timidamente através das nuvens, como se soubesse que este dia merecia uma luz especial. Pedro, animado desde a noite anterior, saltitava enquanto Júlia preparava uma bolsa com frutas, água e uma manta para piquenique. Pai, você está pronto? Gritou do corredor. Quase, Ricardo respondeu, tentando terminar de calçar os tênis. Só mais 2 segundos, astronauta. Júlia sorriu ao ouvi-los conversando, como se estivessem em uma missão espacial. Ver Ricardo tão descontraído era algo novo e maravilhoso. Ele parecia mais jovem, mais à vontade, mais vivo. Pouco tempo depois, saíram juntos. Ricardo dirigia com um braço apoiado na janela, Pedro no banco de trás inventando uma música e Júlia na frente, observando a cidade passar como se a estivesse vendo pela primeira vez. Chegaram ao parque cedo. Não havia muitas pessoas por perto. Algumas crianças brincavam nos balanços e casais passeavam tranquilamente por caminhos arborizados. Pedro saiu correndo, assim que viu o playground. Nem esperou a gente sair do carro, disse Júlia, rindo. Isso é um bom sinal. Ricardo abriu a porta e olhou para ela. Significa que ele confia que estaremos lá quando olhar para trás. Ela assentiu em silêncio, concordando. Estenderam a manta sob uma grande árvore com vista para o escorregador. Júlia tirou os sapatos e sentou-se de pernas cruzadas, enquanto Ricardo se encostava no tronco, observando-a à distância. Você já pensou em ter filhos? Ele perguntou de repente. Júlia olhou para ele, surpresa. Já pensei, mas nunca achei que poderia realmente acontecer. Não com a vida que eu costumava ter. E agora? Ela sorriu suavemente. Agora sinto como se qualquer coisa fosse possível. Ricardo baixou os olhos por um momento, depois olhou de volta para ela. Você é incrível, Júlia. Ela desviou o olhar, ainda incerta de como responder. Ainda estava se acostumando com a forma direta, como Ricardo havia. Não como alguém que precisava ser salva, mas como alguém que importava. Poucos minutos depois, Pedro correu de volta, com o rosto corado, respirando com dificuldade. Júlia, vem comigo no escorregador. Ah, não, agora? Ela perguntou, fingindo-se exausta. Agora? Ela riu, levantou-se e correu com ele até o playground, subindo os degraus como se estivesse com medo. Pedro desceu primeiro, torcendo. Júlia o seguiu, rindo alto. Ricardo observava à distância, braços cruzados, incapaz de esconder seu sorriso. Aquela imagem dos dois brincando, se divertindo, era exatamente o que ele nunca soube que precisava ver. Depois do escorregador, foram para as gangorras, o carrossel e, finalmente, o momento mais esperado por Pedro, o piquenique. Sentaram-se sob a árvore, compartilhando sanduíches, fatias de maçã e biscoitos. Este é o melhor dia da minha vida, declarou. Pedro com a boca cheia. Júlia riu. Melhor até do que o dia em que ganhou seu foguete de brinquedo? Muito melhor.
Ricardo olhou para Júlia e brincou. Você superou meu presente, parabéns. É culpa do sanduíche, ela respondeu, erguendo seu sanduíche como um troféu. Suas risadas se misturaram com o suave som do vento sussurrando entre as folhas. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, Pedro deitou-se na manta e adormeceu com a cabeça repousando no colo de Júlia. Ela passava os dedos suavemente por seus cabelos, enquanto Ricardo sentava-se mais perto, observando em silêncio. Me sinto diferente quando estou com você, disse ele baixinho. Júlia olhou para ele. Como assim? Lembro quem eu era antes da dor. Ela não respondeu, apenas colocou sua mão sobre a dele em um gesto firme e calmo. Você ainda é esse homem, Ricardo. Você apenas esqueceu. Ele virou a mão para segurar completamente a dela, e ficaram assim, com Pedro dormindo entre eles, como se aquele momento fosse feito para durar para sempre. Na manhã seguinte ao dia no parque, Júlia acordou com o suave som da chuva batendo contra a janela. A casa estava silenciosa, mas seu coração sentia-se inquieto. Ainda podia sentir o calor do dia anterior, as risadas, o toque gentil da mão de Ricardo sobre a sua, Pedro dormindo pacificamente entre eles. Ela desceu as escadas lentamente, seus pés descalços tocando o chão frio, e encontrou Ricardo na cozinha fazendo café. Ele estava de costas para ela, sua camisa branca ligeiramente amarrotada, seu cabelo um pouco desalinhado. A cena era simples, mas cheia de significado. Bom dia, disse ela suavemente. Ele se virou com um sorriso. Bom dia, Júlia. Ela se aproximou, alcançando uma xícara limpa do armário. Dormiu bem? Melhor do que tenho dormido em anos, ele respondeu, servindo café para ela. E você? Ainda me sinto como se estivesse flutuando. Por causa do parque? Por causa de tudo. Por causa do que estamos construindo. Ricardo moveu-se um pouco mais perto, seus olhos fixos nos dela. Pensei muito ontem à noite, Júlia, sobre o que quero daqui para frente, sobre você, sobre Pedro, e percebi que não consigo imaginar um futuro sem você ao nosso lado. Ela engoliu em seco. Ricardo, eu sei que é rápido, é inesperado, mas o que sinto não é impulsivo, ele a interrompeu. É claro e forte, e é por isso que há algo que quero fazer da maneira certa. Júlia ficou imóvel, seu coração acelerado. Agora! Agora! Ricardo colocou sua xícara na pia, afastou-se por um momento e voltou segurando uma pequena caixa de veludo azul. Júlia congelou. Ele se aproximou, abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma pequena, mas brilhante pedra. Júlia, você entrou na minha vida em um dia comum, carregando apenas uma carteira perdida. Mas você me devolveu mais do que eu jamais pensei ter perdido. Paz, leveza, esperança. Você trouxe meu filho de volta para mim e me trouxe de volta para mim mesmo. Ricardo, eu sei que você está com medo. Eu também estou. Mas acredito em nós e quero percorrer esse caminho com você, não como minha funcionária, mas como minha parceira, minha esposa. Júlia levou uma mão à boca, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Você quer se casar comigo? Sim, com tudo o que vem junto. O passado, o presente e o que quer que esteja por vir. Quero você ao meu lado, hoje, amanhã, todos os dias. Ela olhou para ele por um momento, segurando a respiração, então com um sorriso trêmulo sussurrou. Eu aceito. Ricardo fechou os olhos por um segundo, aliviado, e delicadamente deslizou o anel no dedo dela. Então a puxou para um abraço apertado e silencioso, onde se encaixavam perfeitamente. Nunca imaginei isso para mim, ela murmurou contra o peito dele. Nem eu, mas é a melhor coisa inesperada que já aconteceu comigo. Na hora do almoço, Pedro entrou correndo na cozinha com os pés molhados, segurando um punhado de flores que havia colhido na chuva. Júlia, olha, peguei estas para você. Ela se ajoelhou para abraçá-lo. São lindas, mas você vai pegar um resfriado assim. Papai disse que você vai ser minha nova mãe, é verdade? Júlia olhou para Ricardo, que estava encostado no balcão, sorrindo. Sim, pequeno. Ela respondeu, sua voz instável. Pedro jogou os braços ao redor do pescoço dela. Eu sempre quis isso. Agora tenho uma família de verdade. Júlia segurou o pequeno menino firmemente, seu coração transbordando. Nós sempre quisemos você também. Ricardo se aproximou e abraçou os dois juntos. E ali, naquele pequeno conjunto de braços e corações apertados, havia mais amor
do que em qualquer festa grandiosa ou promessa vazia. Era real, era verdadeiro. Naquela noite, Júlia sentou-se sozinha na varanda por alguns minutos, olhando para a lua através das nuvens. Ainda se lembrava da calçada onde havia encontrado a carteira, do estômago vazio, do frio cortante, da solidão gritando dentro dela. Tudo parecia tão distante agora, como se pertencesse a outra vida. Agora, ela usava um anel no dedo, e mais do que isso, carregava a certeza de que havia sido vista, escolhida, amada. Quando Ricardo se juntou a ela, trazendo 2 xícaras de chá, sentou-se ao seu lado em silêncio. Sabe, ele disse após um tempo, Luciana sempre dizia que o amor é o que fazemos quando ninguém está olhando. Júlia olhou para ele de soslaio. E você acha que está fazendo certo? Sem dúvida. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, fechando os olhos por um momento. Eu também. O casamento aconteceu 3 semanas depois, em um jardim simples, cercado por flores coloridas e sorrisos genuínos. Nada grandioso, nada extravagante, mas tudo perfeitamente significativo. Júlia usava um vestido leve com renda delicada e seu cabelo estava preso em uma trança suave. Não usava joias caras nem maquiagem pesada. Carregava apenas a luz em seus olhos, a luz de alguém que havia superado os desafios da vida, e em seu coração, a paz de saber que foi escolhida com amor. Ricardo usava um terno azul marinho, e não havia tirado os olhos dela desde o momento em que apareceu na entrada do jardim, segurando a mão de Pedro. Vamos, mãe, sussurrou o menino empolgado. Júlia sorriu, apertando suavemente sua mão. Estou aqui, meu amor. Foi Pedro quem a conduziu até Ricardo, dando pequenos passos orgulhosos, carregando uma caixinha com as alianças de casamento. Todos os olhos estavam fixos neles, uma imagem que falava por si só. Quando chegou a hora dos votos, Ricardo falou primeiro. Júlia, quando te conheci, eu havia perdido a fé em tantas coisas, na esperança, no futuro, no amor. Mas você entrou em minha casa trazendo mais do que honestidade. Você trouxe vida. Sua presença curou meu filho e me curou também. Hoje, mais do que apenas dizer eu aceito, dou a você meu coração inteiro e prometo nunca mais deixá-lo cair novamente. Júlia respirou fundo. Lágrimas já corriam pelo rosto de Teresa na primeira fileira. Eu vim aqui com medo, sem nada, carregando o peso do mundo nos ombros e uma alma ferida. Mas então encontrei você e Pedro, e uma casa que se tornou um lar. Você não me salvou, Ricardo, você me viu. E prometo nunca deixar que a dor tome o lugar do amor que temos agora. Eles trocaram alianças sob um céu claro e uma brisa suave, como se até mesmo o universo estivesse celebrando sua união. A recepção foi alegre, mas simples. Música escolhida por Pedro, petiscos caseiros feitos por Teresa, risadas por toda parte. Júlia dançou com Ricardo, sob o brilho quente das luzinhas penduradas nas árvores, enquanto Pedro corria com seus amigos da escola, vestindo um pequeno terno. Mais tarde naquela noite, Ricardo puxou Júlia para um canto tranquilo do jardim, sob um pergolado decorado com luzes de fada. Sabia que sempre odiei festas? Disse com um sorriso. Então, por que está amando esta? Porque você está nela. Júlia riu, e ele a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço gentil. Nunca pensei que seria tão feliz novamente. Nem eu, mas às vezes a vida nos surpreende. Às vezes, ela nos salva. Os dias que se seguiram foram leves como manhãs de primavera. A vida familiar mudou, mas não havia pressa. Júlia ainda cuidava de Pedro, ainda preparava seus lanches, ainda lia histórias para ele dormir, mas agora o fazia como esposa e mãe. Pedro, por sua vez, parecia crescer mais a cada dia. Sua confiança, sua energia, a centelha em seus olhos. Ele estava diferente, completo. Uma noite, enquanto assistiam a um filme juntos na sala de estar, o menino aconchegou-se no colo de Júlia e sussurrou. Mãe? Sim, meu amor. Nunca vamos nos separar, certo? Ela beijou sua cabeça. Nunca. Você é meu para sempre. Alguns meses depois, Júlia entrou no quarto com um sorriso diferente. Ricardo estava lendo um relatório no sofá quando a viu se aproximando com as mãos atrás das costas. Tudo bem? Ele perguntou curioso. Ela mordeu o lábio inferior e entregou-lhe uma pequena caixa branca. Ricardo pegou-a e abriu lentamente.
Dentro havia um teste de gravidez com 2 linhas claras. Ele olhou para cima, surpreso, e ela assentiu antes mesmo que ele precisasse perguntar. Vamos ter um bebê? Sim, você vai ser pai novamente, Ricardo. Ele saltou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Abraçou Júlia apertado, girando-a no meio do quarto como uma criança. Depois beijou sua testa com todo o amor em seu coração. Isso é mais do que jamais imaginei para minha vida. Para mim também, mas olhe onde estamos agora. No jantar daquela noite, Pedro não entendeu imediatamente por que eles estavam sorrindo tanto, mas quando Júlia se ajoelhou ao lado dele e pegou sua mão, tudo ficou claro. Tem um bebezinho crescendo aqui, meu amor, ela disse, colocando a mão dele em sua barriga. Os olhos de Pedro se arregalaram. De verdade? De verdade. Eu vou ser um irmão mais velho? Vai sim, campeão, Ricardo confirmou. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos, então sorriu com orgulho. Vou protegê-lo, assim como você nos protege, pai. Ricardo sentiu seu coração inchar. Aquela frase significava tudo. O tempo passou, o bebê nasceu. Uma menina chamada Helena, em homenagem à avó que Júlia tanto amara. Pequena, forte, com olhos brilhantes e um sorriso fácil. Que a casa, antes grande demais para um homem e um menino em luto, agora estava cheia de vida, com cheiro de bolo recém-assado, som de brinquedos espalhados e risadas ecoando pelos corredores. Júlia havia se tornado mais do que uma esposa, mais do que uma mãe. Ela era o coração dessa nova vida. Ricardo, por sua vez, não era mais apenas um CEO. Ele havia se tornado um homem completo. Uma noite, sentados na varanda habitual com seus filhos dormindo profundamente, Ricardo segurou a mão de Júlia e olhou para o céu estrelado. Você ainda lembra do dia em que me devolveu aquela carteira? Como poderia esquecer? Naquele dia eu não achava que estava apenas perdendo minha carteira. Eu estava perdendo a mim mesmo. Mas agora entendo que não perdi nada. Ganhei algo, porque aquela carteira me levou até você. Júlia apoiou a cabeça no ombro dele. E eu pensei que estava apenas fazendo a coisa certa. Mas sem saber, eu estava caminhando diretamente para o lugar onde meu coração finalmente encontraria paz. Ricardo a envolveu em seus braços e ficaram ali em silêncio, ouvindo apenas o som das folhas dançando ao vento. E naquele momento simples, tinham tudo o que precisavam. O presente, o passado deixado para trás e um futuro inteiro pela frente. O que você faria se encontrasse uma carteira cheia de dinheiro? A honestidade de Júlia mudou completamente o rumo de 3 vidas para sempre. Esta história te emocionou? Que momento tocou mais seu coração? Compartilhe nos comentários qual decisão você considerou mais corajosa. A de Júlia devolver a carteira mesmo passando necessidade, ou a de Ricardo abrir seu coração novamente após tanta dor? Qual nota você daria? Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu gostei para mais histórias emocionantes. Ou ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.